Bom dia, paz do Senhor, irmão Everton Moreira. Eu gostaria de fazer uma pergunta muito interessante sobre Atos dos Apóstolos, mas principalmente em Atos 15. O que de fato aconteceu? E aproveitando esse momento, gostaria de fazer mais uma pergunta. O que aconteceu em Atos 15 está relacionado na carta aos Gálatas? Boa pergunta, glória a Deus por isso. Essa pergunta é tão interessante, o que realmente de fato aconteceu lá em Atos 15, por isso que o apóstolo Paulo convocou principalmente os pastores e os demais pessoas que estavam ali para tratar do assunto que realmente estava acontecendo ali por causa de alguém que levou uma mensagem estranha em relação às obras. Por isso que o apóstolo Paulo precisava conversar e tratar daquele assunto, e realmente os falsos irmãos estavam aplicando algo que não era de acordo com a palavra de Deus. Quando Paulo pregava o evangelho a todas as comunidades ali, e ele mesmo quem fundou a igreja, conquistou as pessoas para Cristo, declarando que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E assim aconteceu uma bagunça ali. O apóstolo Paulo convocou os pastores para avisar para eles que o que estava acontecendo ali. Alguns irmãos diziam que a salvação era por meio de obras, que a salvação se aplicava por meio da circuncisão e dieta religiosa. E o que aconteceu? O apóstolo Paulo escreveu as cartas imediatamente em todas as igrejas, principalmente na carta aos Gálatas. E ele reforça aos irmãos para não cair da graça por causa de alguém que estava levando um evangelho diferente. Por isso que o apóstolo Paulo diz: se alguém prega o outro evangelho, é considerado maldito. E, na verdade, todos reconhecem que alguém que surgiu de algum lugar levando uma mensagem que não é de acordo com a palavra de Deus, na verdade eles estavam perturbando o povo de Deus, perturbando aqueles que estavam se arrependendo de seus pecados, se confessando de seus pecados, voltando para Deus, através da mensagem aplicada pelo apóstolo Paulo, aplicada pelo apóstolo Pedro, principalmente a Tiago, que era o líder daquela igreja, e eles convocaram ali uma reunião, um concílio em Jerusalém, era para tratar desse assunto, por causa de alguém que surgiu de um lugar, dizendo que para ser salvo era necessário a circuncisão e também o uso de Moisés. E quando Paulo, Pedro e Tiago e os demais que eram orientados pelo Senhor Jesus, que andavam com o Senhor Jesus, dizia que a salvação era por meio da graça, por meio da fé, por meio daquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário, que Jesus de fato ressuscitou. Ele é o Filho de Deus, é Ele que garante a salvação para a humanidade, não o que falado lá no Antigo Testamento como cultura, tradições, regras, ordenança. Nada disso. O que salva é o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo tem consciência que Jesus veio ao mundo buscar e salvar o que havia perdido. Somente Jesus Cristo, através do seu amor, através da sua misericórdia, através da sua graça, através da fé, que salva pecador. E os outros diziam: não, para ser salvo você tem que circuncidar. Para você ser salvo é necessário a circuncisão, dieta religiosa, calendário, a guarda do dia, da semana, todas essas coisas que eram feitas no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo olha para aquilo como rudimento e pobre e fraco, porque não tem utilidade, não tem poder para contribuir para a salvação. Este foi o assunto fundamental que estava acontecendo lá em Atos 15. Até porque Pedro toma uma palavra, o apóstolo Tiago também toma uma palavra, dizendo que aquele povo estava perturbando. Aqueles falsos pregadores, falsos irmãos, estavam perturbando aquele povo convertido, o povo que se converteram por meio da pregação de Pedro,
por meio da pregação de Tiago e por meio da pregação do apóstolo Paulo, principalmente Barnabé, que levava a mensagem do evangelho que eles disse, o apóstolo Paulo: eu recebi o evangelho do céu, eu recebi esta revelação, eu não aprendi com homem algum, não fui ensinado por homem algum, mas sim a revelação veio do céu para levar a mensagem para todos os gentios, principalmente os gentios e os judeus. Esta foi a mensagem do apóstolo Paulo em relação ao sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, a graça de Deus, a misericórdia de Deus por meio de Jesus Cristo, que se aplica ao pecador que precisa se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus.